Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. Tema passado, nós falamos de felicidade, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao tema motivação, certo? Certo, correto. Então, posso fazer uma recapitulação aqui? Por favor. O que é motivação? Motivação é aquele combustível que você tem inicial de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Ele é um combustível que te dá energia para você atingir seu objetivo, certo? Certo. Você tem a motivação intrínseca e extrínseca. A intrínseca é aquela motivação que você tira essa energia de dentro de você. Extrínseca é aquela energia que você tira fora de você. Por exemplo, uma motivação extrínseca. Eu preciso fazer caminhadas, então eu comprei um tênis novo. Certo? Uhum. Então, isso é motivação. Então, nós explicamos no episódio passado o que é motivação. Explicamos a extrínseca, intrínseca. E hoje, a gente vai começar a explicar para vocês o que a gente tem que fazer quando a nossa motivação tira férias. Eu queria começar, Fê, falando assim, uma pessoa desanimada, uma pessoa sem motivação. Uhum. Uma pessoa animada é uma pessoa com motivação. Ânima é a que dá origem à palavra animado, né? O que vem de alma, né? E alma não tem nada a ver com alma penada, nada sobrenatural. Alma é energia que a gente tem que anima a gente para fazer as coisas. Uhum. Então, tudo que traz um bem-estar para a gente, uma energia boa, anima a gente. É uma coisa que nos motiva. Então, o que eu queria começar falando é que a motivação ela tem que ser sempre cultivada de uma maneira preventiva e não numa maneira assim, a hora que você já está desanimado, que tirou férias, você vai buscar alguma coisa que te anima. Também, claro, tem que ser. Mas se a gente cultivar certos movimentos na nossa vida que mantêm um certo nível de ânimo, de motivação, melhor. Né? Vamos explicar um pouquinho o que é essa ânima. Por exemplo, quando a gente está no nível de sobrevivência, eu não tenho dinheiro, eu estou com fome. Aí alguém vem e fala assim, Miquil, se você varrer aqui à minha frente, eu te pago o almoço. Opa! Estou morrendo de fome, preciso sobreviver. Uhum. Pego a vassoura, saio varrendo, dou o melhor de mim porque eu sei que eu vou ganhar. Isso é ânima. Isso vem do meu instinto de sobrevivência, que é um fator que anima o meu corpo físico, que me sustenta, que me dá sobrevivência. Por exemplo, num outro nível emocional, alguém fala, Fê, você passou naquele concurso que você estava querendo, você está empregada com um salário excelente. O que você sente? Nossa, uma disposição, uma alegria, né? Fala assim, Fernanda, você ganhou na loteria, você não quer trabalhar. A Fernanda é ansiosa, né? Vai na loteria, não precisa trabalhar, pode viajar para Cancún, fazer o que você quiser. Vamos mudar isso aí, hein? Pode ser, tudo é possível, né? Então, essa perspectiva que a gente tem de alguma coisa que vem de fora, ou não uma perspectiva, algo concreto, real, que vem de fora, traz para a gente um ânimo, uma força, né? Da mesma forma, quando a gente entende como funciona uma coisa, por exemplo, alguma coisa estava me incomodando e eu não conseguia entender o que está acontecendo comigo, com minha vida, tal. De repente a Fernanda fala assim, Miquel, você não percebe? Nós somos amigos, eu vou te dar a real aqui. Né? Lembra aquele seu comportamento assim, olha só, você estava muito pessimista, você não estava legal, muda isso aí. Você fala, nossa, Fernanda, é isso mesmo. Pensa me xingar. Troca quem tá falando. Daí ela fala assim, dá um clique, você fala, nossa, que legal, vou mudar minha vida. Então foi uma informação que mexeu com a minha cabeça e que me fez tomar uma disposição, um ânimo. Né? Então, é nesse sentido.
E emendando com aquilo que eu estava falando, tudo aquilo que traz bem-estar para a gente, anima a gente. Então, vamos entender esse bem-estar. Tudo aquilo que a gente cultiva de positivo na nossa vida e que traz efeitos positivos, não um efeito imediato, aquela coisa assim, você comeu aquele prazer, depois você passa mal, você não fica legal. Isso não é bem-estar. O bem-estar, ele tem que ser no momento e tem que ser depois, né? Então, tudo que traz esse bem-estar anima a gente. Então, o corpo físico da gente precisa dessas medidas preventivas que eu estou comentando, né? Então, se a sua alimentação é sempre uma alimentação saudável, que a gente consegue manter uma alimentação com frutas, verduras, sementes, grãos, é uma medida preventiva para que o desânimo não aconteça. Não é que a alimentação em si vai dar o up, pode também. Às vezes você não está legal, você come uma alimentação saudável, te dá uma energia legal, né? Mas se a gente mantiver esse padrão de alimentação todos os dias, dificilmente alguma coisa que é banal vai te tirar do eixo e vai te desanimar, né? Você não vai permitir que a motivação tire férias. Nem um feriado, nem final de semana prolongado, né? Então, isso é uma medida preventiva. Isso é prático. Alimentação, exercício físico, contato com a natureza, asseio, né? Quando você não está legal, toma um banho, né? De sal grosso. As mulheres passam uma maquiagenzinha, nada, né? Ah, mas eu vou ficar em casa. Não importa. Você não está fazendo isso para os outros, você está fazendo isso por você, né? Veste uma roupinha legal. Ah, vou ficar em casa. Só porque você vai ficar em casa, você vai pôr uma roupa furada? Para com isso, né? Isso é um movimento que a gente faz e que acrescenta na probabilidade, na chance maior de você se desmotivar. Ao passo que se você, né, se cuida, tem uma autoestima, é um fator que favorece a motivação. E ele em si só também pode te motivar. Tô falando demais aqui. Tá falando demais. Bom, eu ia começar pelo lado positivo, né? Mas você começou pela desmotivação, então eu vou entrar nele. Por favor. Então, assim, ó, a desmotivação, ela faz parte do nosso dia a dia, isso é normal. Por quê? O que acontece aqui? Né? Que nem ele explicou pra gente. O ser humano, ele não consegue ficar 100% motivado o tempo todo. Né? Então, a desmotivação, às vezes, vem por causa de algum cansaço, ela vem por causa de alguma coisa que você queria atingir um objetivo, ele não era muito realista, então deu aquela desmotivação por causa da realidade, né? Então, assim, a desmotivação, ela vai fazer parte da sua vida. E nem a gente falou no episódio passado, a motivação durante o dia, ela oscila, certo? Ela oscila. Então, você tem que manter um grau de motivação, né? Manter ela sempre no nível 5, 6, 7, né? Ou 10, você escolhe. Então, assim, você precisa entender da sua vida por que você se desmotiva. O que está te fazendo se desmotivar? Que nem ele falou, alguma coisa que aconteceu na sua vida não foi legal, o objetivo que você queria atingir não era realista, então quando você deu choque à realidade, desmotivou, né? Então vamos fazer uma análise disso. Então, começa aqui, ó. Como o tema de hoje é você pôr na prática a motivação, então assim, começa aqui. Primeira coisa, identificar a sua desmotivação. Você tem que identificar ela. Por que eu tô desmotivado? Não tá conseguindo analisar agora? Faz o que ele falou. Toma um banho, se arruma, porque assim, que nem ele falou, ficar jogada em casa com roupa rasgada, do jeito que você... Sem tomar banho. Eu vou ficar assistindo Netflix, aí põe aquele filme triste. Deprê. Aí piora a situação. Então assim, começa a se movimentar. Então ali, ó, motivação é movimento, entendeu? Não é um combustível. Então você vai começar a puxar ela de volta, a resgatar ela, se movimentando, né? Então, isso é uma forma de você começar a motivação. Às vezes, você precisa ver também que a gente pensa que a motivação é o nosso estado de humor. Eu tenho que estar bem humorado para ter motivação. Não. Ou entusiasmado o tempo todo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Motivação é o combustível que vai
te dar aquele start para você atingir seu objetivo. Então, para você ter motivação, quando ela tira férias, tem coisas principais que você tem que estar com ela, que é hábito e disciplina. Entendeu? Ela vai continuar com você. Então, assim, ela tirou férias, eu tenho meu hábito, minha disciplina para continuar fazendo, a motivação me dar esse combustível. Entende? Então, isso é o que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, tem várias dicas aqui que a gente pode estar falando de motivação. Uma delas é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que entender. Porque assim, gente, a motivação, às vezes, ela surge. E se eu não tenho autoconhecimento, eu preciso pegar essa energia que eu tenho e colocar ela no lugar correto. Entendeu? Ai, eu acordei super motivada. Então, eu vou arrumar a cama, vou tomar um café da manhã reforçado, que não sei o quê. Gastei toda a minha motivação aqui e não cumpri meu objetivo. Que era para isso que eu precisava da motivação. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Você ter ele para ter a motivação. Outra coisa que ele começou pelo desmotivação, e eu queria começar pelo positivo, mas tudo bem, agora eu vou puxar o positivo aqui. Pensamentos positivos. Pensamentos positivos te leva a puxar, a resgatar essa motivação. Entende? Por exemplo, tá lá em casa, no sofá, jogado. Gente, eu sei. É uma delícia você ficar com aquela roupa super confortável. Aquela roupa que não tem nem elástico, né? Que você vai andando segurando. É super confortável. É confortável. Isso é pro final do dia. Quando você já cumpriu tudo que você tem que cumprir. Isso é para aquele domingo que você já preencheu todos os requisitos das suas metas durante a semana. Pode usar seu pijama sem elástico, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que é pro final do dia. No começo do dia, ele só vai te dar desmotivação. Exatamente. Certo? Certo. Então, outra coisa que ele falou também que é importante é a alimentação. A alimentação te leva à motivação também. Entende? Você que nem a gente estava falando no episódio passado. Eu como depois do almoço. Todo mundo se sente desmotivado depois do almoço. Por quê? Porque, assim, a maior parte do nosso sangue vai para o estômago, para fazer a digestão. Você já tem essa baixa do seu próprio organismo. Então, você não vai estar muito motivado. Então, surge também o hábito para você colocar assim, depois do almoço, eu vou ter menos motivação. Então, não vou programar nada para depois do almoço. 1 hora, tá, gente? 1 hora já faz a digestão. Depois você já pode programar as coisas. Então, assim, olha só. Para eu ter motivação, eu preciso ter um dia completamente organizado. A organização te leva à motivação. Então, olha só que importante, né? Eu tô falando tudo, né? Eu queria ressaltar, né, emendando, né, juntando o que você está falando com o que eu falei, sobre hábitos, né? Então, a mudança de hábitos, né, a mudança de comportamentos para aqueles negativos pros positivos é que vai alimentando a nossa motivação, vai deixando a gente animado. Se a gente tem um hábito, um mau hábito de comer só coisas muito industrializadas, com muito sódio, muito açúcar, e isso é uma constante na gente, interfere em todo o funcionamento do nosso organismo, da nossa saúde, do funcionamento da nossa mente, das emoções. E daí, para a gente assistir um filme violento, um filme negativo, ou ouvir notícias ruins, é um pulinho. Daí, para a gente ficar ouvindo fofoca nas redes sociais, é outro pulinho. E aí uma coisa se soma a outra, que soma a outra. Quando a gente vê, a gente está sem energia nenhuma, porque tudo isso foi consumido. Então, quando a gente fala assim de mudanças de hábitos, é acrescentar pequenos hábitos todos os dias, todas as horas, né? A gente já falou várias vezes, mas não custa reforçar. Não como fruta, come uma uva. Não como verdura, come uma folha de alface. E toda hora você vai acrescentando alguma coisa positiva. Não leio nada. Pega um livro, tem vários livros de versinhos que tem 10 linhas. Lê esse versinho e fica com ele na cabeça.
Posso dar um exemplo? Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Ontem, né, eu tava em casa, eu acordei com o corpo totalmente dolorido. Opa. Totalmente dolorido, cansada, dolorida. Aí eu pensei assim, eu não vou caminhar hoje. Não vou. Hoje eu vou jogar o pano. Falei, não vou. E aí eu tava de pijama ainda, né? Desci, não tomei café, porque tem aquela minha motivação. Só toma café da manhã se for caminhar. Então eu falei, não vou tomar café agora, vou descer, tal. Desci. Aí eu fui pro meu escritório, falei, bom, já que eu não vou caminhar, vou ler um livro. Né? Aí eu sentei no escritório e eu tô lendo um livro super legal, né? De emagrecimento. E eu tava lendo esse livro, né? E aí eu tava lendo, grifando, estudando o livro. Aí eu acabei o capítulo. Quando eu acabei esse capítulo, eu fechei o capítulo e pensei assim, né? Por que eu não vou caminhar? Porque eu tô cansada? Aí eu pensei direito e falei, se a gente tentar? E se a gente tentar? Não precisa andar 6 quilômetros, não preciso andar 1 hora, que nem eu sempre faço. Vou pôr a roupa, nem que eu chegue até o final da rua e volte. Eu vou tentar. Coloquei a roupa e tal, e fui caminhar, né? Caminhei os 6 quilômetros na minha passou um quarteirão. Aquele negócio, não, vamos sem regras, sem estipular metas, vamos, né? E simplesmente fui, né? Quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, nossa, eu consegui, né? Meu corpo não tá tão dolorido, tava um pouquinho dolorido, né? Porque eu mudei meu treino na academia, então. Aí eu senti assim, aí eu parei e refleti sobre isso, né? É a importância do autoconhecimento, que nem assim, eu não tinha motivação, mas eu tinha o hábito, entendeu? Eu tinha disciplina, entendeu? Então, assim, é importante você planejar seu dia. E deixa eu perguntar, Fê, foi alguma coisa que você leu que deu esse start? Não. É isso que eu quero dizer. Não. Quando a gente acumula coisas positivas na nossa vida, que vai trazendo bem-estar, você não precisa ter uma relação de causa e efeito direta, né? É o conjunto de todos os seus hábitos da sua vida é que mantém você no estado de motivação alto. Sim, e até quando você fez essa pergunta, até na hora, quando eu cheguei, eu pensei, será que foi alguma coisa que eu li que me deu essa motivação? Não foi. Eu tinha que fazer um cálculo sobre o quanto eu tenho que comer de calorias por dia. Nada a ver. Nada a ver com que de caminhar, ou vamos levantar, vamos caminhar e tal. Mas o que eu achei que foi importante naquela hora, eu parar. Entendeu? Porque às vezes você tá desmotivado. Então, assim, que nem eu tava de manhã. Então, eu parei, mudei o meu foco para outra coisa, para uma coisa positiva, né? Sentei lá, me analisei, fui lendo e tal. Assim, é importante você parar, entendeu? Você ter essa reflexão, parar, respeite seus limites, tudo isso, sabe? É importante. Isso faz parte da sua motivação. Que nem a gente estava falando, a motivação, ela é aquele combustível que te inicia, mas às vezes ela tira férias. Quando ela tira férias, como é que eu resgato? Então é isso, você tendo um hábito, eu tenho o hábito de caminhar todo dia, que nem hoje eu não fui, né, porque a gente ia vir aqui conversar com vocês, então eu sempre caminho às 7h30 da manhã, né, só que eu tenho que fazer maquiagem, cabelo, escolher roupa, então demora. Então, eu tô aqui pensando, não, tá muito sol, né, eu preciso ainda caminhar hoje, então eu vou ter que arranjar um horário para caminhar, isso faz parte do meu hábito. Só que assim, eu não conquistei esse hábito sem disciplina. Então assim, eu sempre coloquei o hábito no começo do dia. Eu levanto e vou caminhar. Hoje eu não preciso mais disso. Então, ela faz parte do meu dia. Então assim, às vezes, a gente pensa assim, né? Eu preciso de motivação para fazer as coisas. Não. Você precisa sim de motivação para dar o primeiro passo. E depois você tem que ter hábitos e disciplina para colocar na sua vida. Isso é extremamente importante. E quando a gente vê uma pessoa dinâmica, muito produtiva, que conquista várias coisas na vida dela, que isso para mim é sinônimo de motivação, né? Ela é resiliente, ela faz até dar certo, ela se empenha naquilo, você fala, nossa,
que pessoa motivada, que pessoa entusiasmada, que pessoa animada para fazer as coisas, né? E você fala, mas eu também vou conseguir isso, né? E só que vamos analisar o comportamento dela, os hábitos dela e o meu hábito. Então, quando a gente vê só o resultado por fora, a gente não vê tudo que a pessoa foi construindo durante a vida dela e durante o dia dela, que é uma alimentação legal, que ela vai para academia, ela tem um convívio saudável com os amigos, com a família, ela tem um contato com a natureza, ela lê coisas saudáveis e a gente só vê o resultado. Será que aí entra o autoconhecimento, né? Essa análise. Será que eu estou fazendo também tudo isso que uma pessoa que é, para mim, uma pessoa de sucesso, uma pessoa motivada para a realização, será que os meus comportamentos, os meus hábitos são compatíveis com o dela, né? Então, essa autoanálise, né, a gente tem que fazer, e nada precisa ser tão drástico assim, mas cada coisa que eu identifico que pode ser melhorada, então eu faço esse movimento, né? Não precisa se colocar uma pressão tão grande de querer fazer tudo, não. Vamos fazendo paulatinamente e vamos acrescentando hábitos positivos na nossa vida, porque é isso que dá uma sustentação, uma base sólida, consistente, para que a nossa motivação ela não fique dando picos, né, de euforia e depressão, né, esses movimentos, e seja sempre constante, mas sempre constante num nível cada vez mais alto, não constante baixo, nem médio. A gente vai elevando a régua e vai se mantendo constante nesse nível mais alto. Eu tenho um exemplo disso aí também. Opa, então vamos lá. É assim, ó, quando eu ia trabalhar lá pro centro, né, eu ia de carro e tal, e sempre passava uma mulher caminhando, né, sempre, né, ela era meio gordinha e tal, e ela vinha caminhando todo dia que eu passava pra ela, eu via ela caminhando, eu falei, nossa, que determinação tem essa mulher, né, e falei, nossa, queria ser assim, né, queria ser assim, e toda vez que eu via essa mulher, eu pensava a mesma coisa. Aí passou uns meses, tal, ela emagreceu assim muito, eu falei, nossa, olha que legal, né, queria ser assim. Então, assim, às vezes a sua motivação vem externa, entendeu? Que a gente falou, extrínseca, né? Aquela mulher, ela me mostrou que eu posso ser assim, né? É que nem ele falou, começa devagar, observa aquela pessoa que você idolatra, fala, olha que legal e tal. Uma coisa assim que eu acho muito interessante, né? Quando eu comecei esse processo da dieta, eu sempre olhava as pessoas magras, né, e pensava assim, né, pô, queria comer que nem ela, porque, pô, ela come de tudo e não engorda, né, então assim, aí eu ficava pensando nisso, só que depois que você estuda, que você analisa, ela não come de tudo, ela é magra por causa disso, entendeu? Então assim, tira essa sua fantasia, entendeu? Que nem a gente falou no começo, às vezes a sua desmotivação é por causa de alguma coisa irreal, né? Que nem o meu caso aqui, o irreal. Uma pessoa magra come tudo que ela quiser. Não, ela não come tudo que ela quiser. Ela come na hora certa o que ela quer comer de diferente, né? Então, assim, isso é real. Então, assim, isso não pode me desmotivar, entende? Então, assim, que nem a moça, ela caminha. Então, aquilo mostrou pra mim, assim, eu posso fazer isso. Por que eu não posso? Entende? Às vezes a pessoa fora, ela faz uma coisa que você queria fazer, tenta. Isso é uma motivação que você tem. Então, assim, a sociedade, ela te ajuda a se motivar, né? Que nem você estava falando também, assim, tenha pensamentos positivos, procure coisas positivas, entende? Isso te estimula. Por exemplo, estou desmotivado, eu vou assistir um jornal. Nossa. Não vou, porque isso vai me pôr mais para baixo ainda. E às vezes a gente nem percebe isso, porque a gente está tão acostumado nesse padrão, no negativo, nesse padrão que você não percebe que aquilo te está derrubando mais. Agora, quando você começa a colocar outros padrões, outras referências, aí você começa a sentir no seu corpo essa diferença, né? Antes
eu não percebia que o glúten, o açúcar, me fazia mal. Parece que você tomou uma surra, É. não é? Aí na hora é uma delícia comer todas aquelas guloseimas. É o prazer momentâneo, né, que a gente fala. Aí logo depois eu me sinto indisposto. Falei, nossa, mas valeu a pena, né? É claro que tem momentos que a gente quer e às vezes faz isso, mas hoje eu já pondero mais. Talvez eu já não coma a mesma quantidade. E vai chegar um momento que o meu estado de bem-estar vai contar muito mais do que esse prazer momentâneo. Então, como que isso se relaciona com motivação? Motivação, para mim, sempre tem relação com bem-estar, né? Se eu estou de bem com a vida, bem comigo, eu estou motivado. Você estava falando aqui, né? Até eu brinquei, falei assim, valeu a pena, assim, comer aquele carboidrato, aquele glúten, né? Porque às vezes a sua desmotivação é tanta que você precisa desligar. Precisa, gente. Aquele prazer momentâneo, rápido. Porque assim, você dá aquele choque e aí você continua. Entendeu? Às vezes precisa mesmo. Isso é a autoanálise que você faz, Isso. né? E aí, conforme a gente vai mantendo bons hábitos, pensamentos positivos, e vai preenchendo a nossa vida com tudo isso, menos momentos desse de baixa muito intensa a gente vai ter, a ponto de necessitar de alguma coisa que me faz mal, né? Para dar energia. Então, por isso que é importante a gente cultuar, né? Cultivar hábitos positivos, né? A gente fala tanto disso, mas a gente não percebe o quanto isso faz a diferença na nossa vida, né? Quanto isso é importante. E aí eu queria acrescentar uma coisa que você falou assim, não precisa, uma pessoa motivada não precisa estar de bom humor o tempo todo. Às vezes uma pessoa motivada, ela não é nem tão extrovertida, ela tem um temperamento mais introvertido, mas ela produz, ela faz, ela tem uma lucidez, uma consciência de que não é esse movimento externo que vai fazer com que ela se sinta bem interiormente. É uma pessoa que sabe dosar a sua energia e sabe fazer os movimentos certos na hora certa para que o resultado que ela queira aconteça, né? Então, aparentemente, fala, nossa, uma pessoa que parece desmotivada, mas a mente dela está trabalhando, ela sabe o que ela quer. Motivação não significa alegria. Não alegria, mas esse entusiasmo. É entusiasmo. Né? Essa coisa assim. Ela é focada. A motivação, ela te coloca no foco do seu objetivo. Exatamente. É isso que a motivação faz. Então, não tem necessidade de ter essa euforia. Isso também é uma fantasia do que é motivação, né? Aquele cara que está, né, com sangue nos olhos, faca no dente, e aí vai. Não precisa ser assim, né? A motivação tem que estar relacionado com bem-estar e com produtividade, produção. Produção significa produzir coisas boas para mim, para as pessoas que estão à minha volta, para o planeta Terra. Isso é produção. Isso mesmo. Então, o que ele estava falando assim de motivação, que é muito engraçado mesmo, porque se você for parar para pensar, as pessoas falam assim, eu não tenho motivação para isso. Você tem. Pode estar no nível mais baixo, mas motivação você tem, né? Então, eu não faço isso porque eu não tenho motivação. Então, hoje, você já aprendeu que a motivação, às vezes, ela não tá lá. Às vezes, ela não tá lá. Mas se você tem hábito e disciplina, você chega lá. Exatamente. Não é? Então, para finalizar aqui, né? Vamos fazer um resumão, tá? Vamos lá. Então, agora é a hora de você pegar o papel e a caneta e colocar tudo na ordem do que você vai fazer hoje, né? Então, vamos lá. Motivação. Ela é o combustível que vai me dar o foco para eu atingir meu objetivo, cumprir todas as metas. As metas podem ser pequenas, tá? Então, assim, é ótimo que você faça metas pequenas, porque, assim, a motivação, cada vez que você cumpre uma meta pequena, ela dá um upgrade e você renova sua motivação. Não esquece de celebrar. Celebração de concluir suas metas pequenas também te dá um impulso para você ter mais energia, mais motivação para a próxima meta. Então vamos lá. Já sabemos o que é motivação. Sabemos que ela é extrínseca e intrínseca. Ela vem de dentro de mim e vem de coisas fora de mim.
para eu atingir a motivação, para eu ativar ela quando ela está fora, quando ela está de férias. Preciso identificar o que me desmotivou. Se é realista, se não é realista. Preciso ver se eu estou no meu objetivo certo, se não estou. Preciso fazer uma autoanálise. Então, para eu resgatar a minha motivação, atividade física. Atividade física te libera neurotransmissores que te ajudam muito no bem-estar. Coisas positivas. Então, assim, implementar coisas positivas na minha vida. Então, eu vou ler livros, vou conversar com pessoas, que as pessoas podem me mostrar exemplos. Então, a sociedade também te traz coisas positivas. Analisar isso, reflexão da sua vida. Então, assim, eu preciso me nutrir de coisas positivas. Então, é basicamente esses tópicos que a gente precisa... E uma alimentação. E uma alimentação saudável, tá? Então, assim, são esses tópicos que a gente precisa para ter motivação. E, para fechar, tudo aquilo que te traz bem-estar, que te faz bem, é o que te motivará, ou que te motiva. Então, cultive coisas que façam bem para você. Isso mesmo, gente. Espero que a gente tenha te motivado. Eu me motivei. Eu também. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.